Afinal de contas, qual a diferença fundamental entre ética e moral? Quando nós somos antiéticos e imorais, é a mesma coisa ser antiético e imoral? O que é pior, ser antiético ou imoral? Enfim, para esclarecer essas dúvidas, gravamos esse vídeo tentando colocar por meio de exemplos, por meio de uma conversa simples, a diferença entre ética e moral. Bem, imaginemos uma sociedade e quando imaginamos uma sociedade, quando falamos de uma sociedade, falamos de um grupo de pessoas que vive em um determinado lugar e em um determinado tempo. Então, sociedade é grupo de pessoas vivendo em um lugar em um tempo determinado. Então, quando imaginamos uma sociedade e analisamos como ela se comporta, isso é moral. Moral, então, é o conjunto de comportamentos, é o conjunto de condutas praticados por uma sociedade. E esses comportamentos, essas condutas, são transmitidos de geração para geração. Ou seja, moral é transmitida. Vamos dar um exemplo muito simples. Em uma sociedade X, as mulheres, as moças, devem se casar virgens. E nessa mesma sociedade X, os casamentos devem ser perpétuos até que a morte os separe. Nessa sociedade, o casamento perpétuo e o casamento com uma mulher virgem, ou a necessidade da virgindade feminina para o casamento, como condição para o casamento, são condutas, são comportamentos transmitidos de geração em geração. Então, quando uma moça for perguntada se ela deve se casar virgem, ela dirá que sim. Por que ela deve se casar virgem? Ela dirá que a mãe dela se casou virgem, a avó dela se casou virgem. Quando algum indivíduo dessa sociedade for perguntado sobre por que o casamento deve ser perpétuo, ele dirá: meu pai se casou e viveu com a minha mãe até a morte. Assim fez o meu avô, assim fez o meu bisavô. Portanto, na moral, há apenas a transmissão de certos tipos de comportamentos e não há crítica sobre eles, não há reflexão sobre eles. Eles são tidos como corretos, esses comportamentos, essa moral, porque foram passados de geração em geração, assim foi feito por avós, bisavós, tataravós e por aí se vai. A ética, nesse sentido, é contrária. A ética não é a transmissão de valores, comportamentos e condutas de uma geração para outra sem crítica. A ética é a crítica. A ética é a reflexão, é o questionamento dos valores e das regras necessários para uma boa convivência, para uma boa vida em sociedade. Ou seja, quando somos éticos, quando encontramos uma disposição para sermos éticos, estamos tentando encontrar regras, melhorar as nossas condutas para que nós vivamos em harmonia com os outros. Afinal de contas, viver em sociedade é viver em uma casa comum. A sociedade é uma casa comum, uma casa dividida por milhares, por milhões de pessoas. E é necessário que uma pessoa saiba respeitar o espaço da outra. É necessário que regras sejam estabelecidas para que uma pessoa não invada o espaço da outra. Então, quando refletimos sobre as nossas ações, no sentido de que elas possam estar ofendendo os outros, no sentido de que elas possam estar causando desarmonia social, estamos praticando uma reflexão ética. Ser ético, portanto, é respeitar os outros, de maneira muito simples. Ser ético, portanto, é ser honesto. Ser ético, portanto, é respeitar o espaço do outro. Nesse sentido, é possível que o indivíduo seja imoral e, ao mesmo tempo, ético? Bem, se aquela moça que nós imaginamos, que se casou dentro de um casamento que foi proposto como algo perpétuo. Essa moça se casou então com o marido e prometeu a ele viver casada até que a morte os separasse. E em algum momento ela se separa. E como justificativa ela diz que era espancada, humilhada pelo marido. Bem,
Para aquela sociedade que exige que o casamento seja perpétuo, essa moça foi imoral, mas ela foi ética. Porque a ética não pressupõe fazer o bem apenas para os outros. Ética pressupõe também fazer o bem para si mesmo. Portanto, quando você sofre, portanto, quando você passa por situações de humilhação, portanto, quando você não assume quem é, sabota a si mesmo, sabota os seus sonhos, você está sendo antiético consigo mesmo. Isso vai causar a você sofrimento, infelicidade, ansiedade, angústia, tristeza. Então, ser ético também é uma postura que devemos ter para conosco. Logo, a ética se faz bem mais séria, bem mais importante do que a moral. A ética é reflexiva, a ética é crítica. A ética deve ser um exercício cotidiano no qual questionamos absolutamente todas as regras, todas as posturas, todas as crenças, todas as condutas sociais, buscando a harmonia, buscando o respeito mútuo. Moral é apenas a transmissão de comportamentos, de hábitos de uma geração para outra, sem crítica.